caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, uma boa noite a todos. Jesus, o nosso mestre e nosso irmão, a sua paz possa se fazer presente entre nós nesta noite e permanecer em nós. Nós então, a convite da UME, pela escala, trouxemos hoje um tema: os ensinos fundamentais do Espiritismo. Nós vamos fazer um resumo, porque virtude do tempo, e é longo. Qualquer tema que nós vá desenvolver na doutrina espírita, ele é extenso, muita coisa para se falar. Então nós temos aqui um folhetim da Federação Espírita Brasileira, onde ele nos diz: conheça o Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus, o guia e modelo. E Allan Kardec, a base fundamental da doutrina espírita. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial e único. É justo e é bom. O universo é criação sua. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Deus, então, é o Criador. Tudo Ele criou. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Tudo existe porque antes veio Ele, que criou. A doutrina espírita, ela nos ensina, nos apresenta o Deus, não aquele Deus que nós conhecemos lá do Velho Testamento, aquele Deus que vem com o intuito de guerrear, com o intuito de se encolerizar, com o intuito de fazer a guerra. Esse Deus, para a doutrina espírita, não existe, porque Deus não pode ter nenhum atributo humano. Se ele tiver um atributo humano, ele deixa de ser Deus. Deus não tem cólera, Deus não tem raiva, Deus não tem ódio, Deus não tem ciúme, não tem inveja, todas aquelas coisas humanas que nós temos, né? Deus não as possui, porque se ele possuísse, ele não seria Deus. Então, além do mundo corporal, que é a habitação nossa, os espíritos encarnados, existe o mundo espiritual, que é a habitação dos espíritos desencarnados. O mundo espiritual, então, é a morada dos espíritos. É lá no mundo espiritual onde cada um de nós foi criado. É para o mundo espiritual que nós retornaremos após a morte, após o nosso desencarne, que é a libertação, né, do espírito da matéria. Esse mundo espiritual, ele poderia, ou melhor, ele pode existir. Se não existisse o mundo material, não afetaria em nada a existência do mundo espiritual, porque ele veio antes, ele pré-existe a este mundo. Então o mundo nosso, o mundo material, ele é um mundo transitório, ele é um mundo que serve de escola, de hospital, de educandário, do que nós quisermos denominar.
Jesus, quando esteve entre nós, ele nos disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. A doutrina espírita nos diz, nos ensina que no universo há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais a nós, mais evoluídos do que nós ou menos evoluídos do que nós. Aí o que existe então? Existe os mundos primitivos, existe os mundos de prova e expiação, que é este em que nós estamos, existe os mundos de regeneração, que é o qual a Terra, daqui a um determinado tempo, irá passar, né, de categoria de mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E, por último, os mundos felizes, habitação dos espíritos puros, dos espíritos superiores, aqueles que já passaram por todas as experiências, que já lapidaram seu espírito, então eles moram, eles residem no mundo feliz. Dentre esses mundos primitivos, provas de expiação, regeneração e os mundos felizes, existem vários outros mundos. Existem mundos iguais à Terra, né? Não é só a Terra que é o mundo de prova e expiação. Há muitas moradas na casa do meu Pai, já disse Jesus. Por que será que ele disse isso? Ele sabia disso. Ele sabia e sabe que os diversos mundos que existem, que Deus criou, servem para alguma coisa. Deus não criou nada para a inutilidade. Tudo que ele criou tem um fim. Todo mundo que ele criou, ou a estrela, como nós denominamos, né, é um mundo habitado. Ah, mas eu não enxergo. Claro, os nossos olhos, no outro lado da rua, já dá problema para nós enxergarmos. Que dirá nós enxergarmos os outros mundos. Mas, com os olhos do Espírito, nós vamos enxergar. Os olhos materiais que temos, não. Então, nós estivemos fazendo uma pesquisa, para nós termos uma ideia. A Via Láctea, que é onde está a Terra, que é a casa da Terra, né, que é a nossa casa, na Via Láctea foram catalogados até hoje de 200 a 400 bilhões de estrelas. A Via Láctea, por sua vez, ela faz parte de outra galáxia. Essas galáxias que existem, segundo o levantamento que os cientistas fizeram, resulta na existência de mais 10 sextilhões de estrelas. 10 sextilhões, eu fui pesquisar, porque não sabia, né? É o número 10, seguido por 22 zeros. Esse é o número, então, que os cientistas conseguiram alcançar, né? De sóis, de mundos que existem. Mas existe muito mais. Existe muito mais porque Deus cria sempre. Deus é infinito, o universo é infinito, então não tem fim. Aí pode alguém perguntar, mas como que pode isso? Nós não temos ainda como vislumbrar, como alcançar isto, mas nós vamos alcançar. De que maneira? O dia que nós nos tornarmos espíritos puros, espíritos iguais a Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia que Deus nos deu para a humanidade. Jesus é o governador da Terra. Jesus participou, inclusive, da formação do planeta. Os espíritos são criados simples e ignorantes. É dado a eles, a
cada um de nós, o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, é a liberdade de agir, liberdade de pensar. Fazendo uso desse livre-arbítrio, através das reencarnações, nós vamos nos depurando, nós vamos subindo os degraus dessa escada. Nós estamos no segundo degrau. Primeiro degrau, mundo primitivo. Saímos de lá, passamos para o de provas e expiações, que é o segundo degrau. A Terra vai passar para o mundo de regeneração, vai subir na escala dos mundos. Ah, mas que bom, então eu vou poder fazer parte de um mundo de regeneração. Depende. Depende de cada um de nós. Aqueles que se comprazem no mal, aqueles que semeiam a guerra, aqueles que semeiam a destruição, esses não voltarão aqui não. Por enquanto não. Eles desencarnarão, irão estagiar em outro mundo, nas diversas moradas, né, que existem no universo, que Deus criou, poderão voltar mais tarde. Agora, aqueles que procuraram fazer o bem, semear a paz, o amor, a caridade, todos aqueles preceitos que nós temos no Evangelho, que Jesus nos ensinou, nós com certeza poderemos retornar. Vai depender então do aproveitamento de cada um de nós. E por fim, o mundo então, né, celeste, o mundo feliz, onde só poderão ingressar aqueles espíritos que não tiverem nenhuma mancha a mais no seu espírito, nenhuma mácula, nada mais a quitar com a lei de Deus. Estarão como um diamante. O diamante ele é retirado da terra bruto. O que acontece com o diamante? Ele é lapidado e vira aquela joia bonita, né? Um diamante. Assim é o espírito. Ele é criado bruto, simples, ignorante. E, através das reencarnações, então, ele vai lapidando o seu espírito. Para isso existe a reencarnação. Para ele se melhorar em cada encarnação. Para ele ir lapidando o seu espírito. Para que um dia ele possa refletir, né, a imagem do Criador. Todas as leis da natureza são divinas. Deus é o seu autor. Então, nós que malbaratamos a natureza, os incêndios que estão aí, os rios que estão sendo poluídos, né, as florestas que estão sendo devastadas, nós estamos infringindo essa lei, que nós vamos ter que reparar esse erro. Vamos ter que reparar. Todo erro, toda a maldade que nós cometermos contra a lei de Deus, nós vamos ter que reparar, mais cedo ou mais tarde. Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Deus espera que no tempo e no espaço se reúnam e consigam então fazer com que se quitem com a lei divina. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Paulo de Tarso nos dizia: um é a glória do corpo terrestre, o outro é a glória do corpo celeste. A que Paulo estava se referindo? Ao corpo material que nós temos, que é a glória do corpo terrestre, e ao perispírito, que é a glória do corpo celeste. No perispírito, que é a matriz, ficam registrados todos os nossos atos, todas as nossas ações.
tudo aquilo que fizermos, de bom ou de mal, fica impresso no corpo do espírito, que é o perispírito, que é o que une o espírito ao corpo. Quando o espírito se liberta desse corpo material, ele tem o corpo espiritual. E nesse corpo espiritual, que é o perispírito, ficam impressas todas as aquisições, todas as coisas que fizemos de bom ou de mal, fica impressa ali. Não vai ter como nós querer negar depois. É muito comum nós aqui, né, quando encarnados, cometemos uma coisa errada. Não, mas eu não fiz isso aí não fui eu, mesmo que tenha sido. Na espiritualidade não, porque lá nós nos enxergarmos, né? Os espíritos nos mostrarão, mas como? Se está impresso aqui, não vai ter como nós fugir disso aí. Então, o perispírito é o corpo do espírito, que é onde ficam registradas todas, as nossas aquisições, todo o bem ou todo o mal que nós fizermos. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, constituem o mundo dos espíritos, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o mundo espiritual, ele foi, mundo dos espíritos, criado antes do mundo material. Ele pré-existe, ele sobrevive a tudo, assim como o espírito. O espírito, uma vez criado, não morre jamais. O que morre é a forma. Essa forma que nós temos, o corpo. São os seres, então, inteligentes da criação. Como nós já dizíamos, eles são criados simples e ignorantes. Evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até atingirem a perfeição, onde gozam da felicidade. Então, somos todos criados simples e ignorantes. Vamos evoluir com as reencarnações, evoluímos e passamos de um estado para outro, de um mundo para outro, até atingirmos a condição de espíritos perfeitos. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Então, o João continuará no mundo espiritual sendo o João. A Maria continuará sendo a Maria. O José continuará sendo o José. O Genir continuará sendo o Genir. Todos nós, cada um de nós, uma individualidade, continuaremos a ser o que nós éramos antes. O que eu fui na minha encarnação anterior? O que eu vou ser na minha encarnação futura? O Espírito Emmanuel nos disse que é fácil a resposta. Ele não disse fácil, né? Eu que estou dizendo o que ele falou. É fácil a resposta. Ele diz para nós: olha para você hoje, veja o que tu és, como tu pensas e como tu ages, tu vai saber o que tu foi antes. Porque a nossa encarnação de hoje é o espelho da nossa encarnação anterior. A nossa encarnação seguinte será o espelho desta encarnação. Então, o que nós fizemos se projetou hoje. O que nós fazemos hoje se projetará amanhã, no futuro. Os espíritos, então, reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu aprimoramento. Quantas encarnações teremos? Depende do espírito. Terá 1.000, 2.000, 5.000, 10.000? Independe. Ah, mas tudo isso vai depender de nós, de cada um de nós. Quanto mais atrasado, mais recalcitrante, mais rebelde for o espírito, mais encarnações ele terá. Quanto mais rápido ele evoluir e se inteirar das coisas, procurar saber e fazer as coisas corretas de acordo
com a lei de Deus, menos encarnações ele terá. Então isso varia de espírito para espírito. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, nós já falamos, né? Os espíritos primitivos, os de provas e expiações, que somos nós, regeneração, e os espíritos puros. Os espíritos puros, eles estão, como já disse, despojados de todo o mal que nós possamos imaginar e de paixões. As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos se eles, espíritos, interferem na nossa vida. Os espíritos responderam que sim, mais do que possas imaginar, de tal sorte que muitas vezes eles vos dirigem. Então, sempre os espíritos interferiram na nossa vida, seja para o bem ou para o mal. Nós atraímos, de acordo com a nossa conduta, de acordo com o que nós fizemos, com o nosso pensar, com o nosso falar, com a nossa vida, nós vamos atrair espíritos do bem ou espíritos ignorantes. Então, a prova de que os espíritos interferem na nossa vida, nós temos no Velho Testamento inúmeras provas. No Novo Testamento, inúmeras provas. No Velho Testamento, nós temos talvez a mais eloquente delas, Moisés. Moisés proibiu a evocação dos mortos. Por quê? Porque na sua época, evocar os mortos tinha virado até uma chacota. Porque para tudo eu vou perguntar para os espíritos. Será que eu vou ir bem nos meus negócios? Será que a minha filha vai fazer um bom casamento? Será que eu vou fazer um bom casamento? Para tudo se recorria aos espíritos. Então, Moisés, da tal data em diante, olha, de hoje em diante está proibido evocar os mortos. Mas se ele proibiu evocar os mortos, então é porque era feita a evocação dos mortos. Ele não vai proibir o que não era. Se está proibido de passar naquela porta de hoje em diante. É sinal que se foi proibido, é porque você passava pela porta. Então, ele proibiu a evocação dos mortos. Os romanos se comunicavam muito com os espíritos, a tal ponto de que eles, os generais romanos, que estavam em guerra naquela época, né? Sempre aquele povo viveu em guerra, né? Para dominar, para impor a sua vontade, até que um dia ruíram, né? Mas enquanto estiveram com poder, eles obrigavam. Eles, romanos, generais romanos, se reuniam em tendas, em barracas, para conversar com os espíritos dos seus companheiros que haviam sido mortos nos campos de batalha, para que então esses espíritos dessem as táticas do inimigo para eles. Se comunicavam, se reuniam, e era terminantemente proibido interferir no diálogo que esses generais encarnados mantinham com aqueles generais que haviam desencarnado e que estavam no mundo dos espíritos. A tal ponto que o sentinela, o guarda que ficava ali, tinha a ordem de passar a espada em quem ousasse interferir. Entrar na barraca, na tenda onde eles estavam dialogando então com os espíritos. Na Grécia,
no famoso teatro de Delfos, onde, na antiguidade, as pitonisas, como eram chamadas as médiums, os profetas antigamente se davam o nome de pitonisas. E os pítons, que eram os homens, se comunicavam com os espíritos. E esse teatro parece que existe até hoje lá. O teatro de Delfos é o mais famoso deles, na Grécia. O Velho Testamento, como nós falamos, é recheado de comunicação, de relação, de conversa dos encarnados para com os espíritos. E no Novo Testamento, Jesus, né, é a prova maior. Estava em constante comunicação com Deus. Jesus, outro ensinamento do Espiritismo, né, é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens. E a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Jesus é o nosso modelo e guia. Lá no Livro dos Espíritos tem a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos: quem Deus ofereceu de exemplo, de modelo para a humanidade? É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos: Jesus Cristo. Ele é o modelo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, disse ele mesmo. Ninguém chegará ao meu Pai, que é Deus, né, sem antes passar por mim. Então nós temos que reconhecer Jesus. Nós temos que praticar aquilo que Jesus nos deixou. Nós temos que viver aquilo que Jesus nos deixou. Não é para bonito que Jesus veio. Ah, mas que lindo que é o Sermão da Montanha. Muito bonito. Será que eu pratico o Sermão da Montanha? Mas que linda aquela oração que Jesus fez, o Pai Nosso. Eu fico emocionado quando eu vou rezar o Pai Nosso. E eu pratico aquilo que ele fala no Pai Nosso? Nós, e ele sabe disso, não somos ainda igual a ele. Não vamos ter condições de praticar o Sermão da Montanha na sua integralidade. Não vamos ter condições de praticar aquilo que ele nos pediu no Pai Nosso na sua integralidade. Mas nós temos que começar, pelo menos, a procurar praticar. Alguma coisa talvez nós vamos praticar. Não tudo. Mas alguma coisa nós temos que iniciar. Primeiro nós temos que reconhecer a ele. Que muita gente aí, muita nação, muitos povos ainda não o reconheceram. Há mais de 2000 anos ele esteve entre nós. E até hoje, muitos de nós, né, continuamos a dar, né, as costas a Jesus, a ignorar a sua mensagem, a ignorar aquilo que ele nos pediu, o apelo que ele nos fez. Fazei o bem sem ver a quem. Perdoe para que Deus os perdoe. Seja indulgente para com as fraquezas alheias. Devolva o mal que te fizeram com o bem. Deseje para o outro aquilo que você gostaria que o outro te desejasse. São todas essas máximas. Fazei o bem sem ver a quem. Que a vossa mão esquerda não veja o que a vossa mão direita estendeu. Esqueça o bem que tu fez. Eu fiz o bem porque lá na frente eu sei que eu vou receber o retorno. Não tem validade. Não tem validade. Nós vamos receber. A lei de causa e efeito, ela nos devolve. Não precisa nós pensarmos e pedirmos: eu vou fazer o bem, mas eu quero receber de volta. Aí não é o bem.
A lei de causa e efeito, ela nos devolve tudo, no tempo e no espaço. Todo bem ou todo mal que nós fizermos, ele retorna a nós. Todo bem ou todo mal que nós fizermos, nós fizemos primeiro a nós, para depois ao outro. Como diz o Divaldo Franco, o bom é não ter inimigos, o problema é ser inimigo de alguém. Joana de Ângeles nos diz isso, né? Se cada um de nós fizer o mal a alguém, o problema é nosso. Se alguém nos faz o mal, o problema é de quem fez o mal. A lei de causa e efeito pega todo mundo, ninguém escapa. A toda causa corresponde um efeito. Esse efeito, ele é tão grandioso quanto a causa. Ou lei de ação e reação, como nós quisermos. É a justiça de Deus que se faz presente. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. Tem o livre-arbítrio, sou livre para fazer o que eu quiser, sem problema, mas vai responder pelo que tu fizer. A colheita é livre, ou melhor, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quase na hora. O tempo corre, né, gente? Então vamos ver aqui, meus irmãos, o que a doutrina espírita nos ensina sobre a prática espírita. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Toda prática espírita é gratuita. Não tem dízimo? Não. Cobra-se por uma prece, por uma água, por uma oração? Não. Por quê? Jesus cobrou algo de alguém quando esteve entre nós? Jamais. Jesus acumulou riqueza, tesouro? Jamais. A riqueza e o tesouro de Jesus era o bem, a caridade e o amor ao próximo que ele fazia. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão que deve ser adorado, que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O espiritismo não tem sacerdotes e não adota em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgências, paramentos, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. Vale aqui uma ressalva. Respeitamos a quem faz uso desse tipo de coisa. Não estamos aqui a condenar quem quer que seja. Estamos aqui para expor o que diz a doutrina espírita, o que ensina a doutrina espírita. Respeitamos. Se eu ou qualquer um de nós chegar à conclusão de que eu preciso de uma imagem, de um altar para me fazer a minha oração, tranquilamente eu posso fazer e ela será ouvida por Deus, se for uma oração feita com o coração. Ao passo que eu posso não usar imagem, nem altar, nem nada, e a minha oração não ser recebida por Deus. Tudo vai da intenção com o que eu vou fazer, com o que nós vamos fazer. Tudo vai da caridade que nós vamos pôr
naquilo em que nós fizermos. Então, o Espiritismo não impõe os seus princípios. A doutrina espírita não é uma doutrina de imposição, ela é uma doutrina de exposição, de reeducação. Ela não impõe nada, jamais. Ela convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. Eu vou crer porque Allan Kardec me disse, ou porque os espíritos superiores me disseram. Vou crer, claro, com base nisso aí, mas eu vou também estudar e ver por quê, descobrir por quê que os espíritos nos ensinaram isso aí, para ver se há lógica, se há razão nisso aí. Eu posso estudar e chegar à conclusão, olha, não me serviu, tudo bem, beleza. Pelo menos eu investiguei, pelo menos eu fui pesquisar. Allan Kardec não aceitou na primeira vez. Mas como? Como é que uma mesa não pode falar, não pode girar? Alguma coisa tem que fazer com que essa mesa fale e que ela gire. Foi pesquisar, foi investigar, descobriu por que a mesa girava, por que a mesa falava. Na real não era a mesa, né? Eram os espíritos que se comunicavam e se utilizavam daquilo ali para se fazer presente, se fazer aparecer. A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária da vida que adotem. Médiuns todos somos, uns mais, uns menos, uns ostensivos, que são aqueles que enxergam, aqueles que psicografam, aqueles que ouvem, aqueles que sentem a presença dos espíritos. Outros passam a vida e nunca sentiram nada disso, mas são médiuns também. Somos médiuns dentro do lar, somos médiuns na via pública, somos médiuns na escola, no ambiente de trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar que nós nos apresentarmos, nós somos médiuns. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Lei de justiça, de amor e de caridade. No dia que nós cumprirmos com essa lei, nós estaremos ok. Enquanto nós não cumprirmos essa lei, enquanto nós não tirar de nós esse espírito de querer ser nós em primeiro, de querer para nós primeiro, o que sobrar é do outro, depois é o outro. Primeiro é eu e a minha família e depois é o outro. A nossa família somos todos nós. Nós pertencemos à grande família universal, né? Que foi criada por Deus, que é composta essa família por todos os espíritos que existem, encarnados e desencarnados. Todos somos irmãos, independentemente de qual religião nós pertençamos, independentemente de onde moramos, da cor da nossa pele, da classe social a que pertencermos, somos todos irmãos, queiramos ou não, porque somos todos criados por Deus. Se Deus criou a nós todos, só nos resta concluir que somos todos irmãos. Então, meus irmãos,
Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. O estudo das obras de Allan Kardec é fundamental para o correto conhecimento do Espiritismo. Tem gente por aí que diz que a obra de Kardec está superada. Superado está aquele que fala isso. Como é que nós vamos afirmar isso? O espírita certamente não pode se conceber que afirma uma coisa dessa. Se a obra de Kardec está superada, essa pessoa ou esses que dizem isso, eles têm que apresentar uma que suplante a obra de Kardec, que esteja à frente. Nós não tiramos nem 1% ainda do conhecimento que está contido nas obras básicas. Livro dos Espíritos tem 1019 questões. A primeira questão do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E aí? Divaldo Franco, quando iniciou na sua tarefa mediúnica, Joana de Ângeles se apresentou para ele e disse: Divaldo, tu vai ler e estudar o Livro dos Espíritos. O Divaldo Franco foi lá rapidinho, leu, chegou para ela e disse: irmã Joana, já li o Livro dos Espíritos e estudei ele. É? Então tu faz o seguinte, tu lê de novo. Ele foi rapidinho, se apresentou para ela, ela disse: vai, lê e estuda de novo. Ele foi de novo, chegou para ela e disse: já estudei, agora eu acho que deu, né? Ela disse: não, tu vai ler e estudar o Livro dos Espíritos a vida inteira. Então, nós podemos ter uma ideia, né? Do que é essa obra. Não só ela, né? Mas todas as obras que compõem, né, a base kardeciana. Chico Xavier nos disse que quando ele adentrou ao Espiritismo, se ele não encontrasse Jesus na doutrina espírita, ele não teria seguido na doutrina espírita. Então está aí os exemplos que nós temos maiores, né, para a gente se espelhar. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, os espíritos Emanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, é uma pleiade de espíritos. Nós íamos ficar a noite toda aqui citando nomes e autores, que possamos meditar, né? Que possamos procurar nos inteirar desses ensinamentos. Então, passou um pouco, Genir, mas vamos lá então, para a nossa prece então de encerramento, que possamos nesse momento mentalizar Deus, mentalizar Jesus, nosso mestre maior, a espiritualidade maior aqui presente, agradecermos pela oportunidade que tivemos nesta noite de aqui estarmos reunidos, que possam os ensinamentos que hoje aqui recebidos encontrar uma resposta em cada um de nós. Nós pedimos pelas irradiações, pelos nossos irmãos desencarnados, que eles possam receber no mundo espiritual o esclarecimento dos mentores amigos, as irradiações nos hospitais, nos presídios, nas creches, nos asilos, por aqueles que perambulam pela via pública, por aqueles que estão enfermos, que todos possam receber o amparo de Jesus e dos mentores espirituais. Nós vamos fazer uma prece do nosso companheiro espiritual Emmanuel, que ele ditou ao médium Chico Xavier, que diz assim: prece da paz. Senhor Jesus, em teu amor infinito,
concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreendermos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz, agora e sempre. Que assim seja.